Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Concentre-se mais na realidade. Qualquer pessoa tem a possibilidade de ser aperfeiçoada por Deus. Portanto, todos devem entender qual serviço para Deus é mais adequado às intenções de Deus. A maioria das pessoas não sabe o que significa crer em Deus e não tem ideia por que deve crer em Deus. Ou seja, a maioria das pessoas não tem compreensão da obra de Deus nem do objetivo do plano de gestão de Deus. Até hoje, a maioria das pessoas ainda pensa que crer em Deus diz respeito a ir para o céu e ter a alma salva. Elas ainda não fazem ideia do significado específico de crer em Deus e, além disso, não têm compreensão alguma da obra mais importante de Deus em seu plano de gestão. Por todos os tipos de suas próprias razões, as pessoas simplesmente não têm interesse na obra de Deus e não refletem sobre as intenções de Deus, nem o plano de gestão de Deus. Como um indivíduo nessa corrente, cada pessoa deveria saber qual é o objetivo do plano de gestão integral de Deus, os fatos que Deus já realizou, por que Deus escolheu esse grupo de pessoas, quais são suas metas e importância e o que Deus deseja alcançar nesse grupo. Na terra do grande dragão vermelho, Deus conseguiu levantar tal grupo de pessoas modestas e Ele tem continuado a operar até hoje, provando-as e aperfeiçoando-as de todas as maneiras, proferindo inúmeras palavras, realizando muita obra e enviando muitos objetos de serviço. Pelo fato de Deus ter realizado uma obra tão imensa, pode-se ver que o significado da obra de Deus é tão grande. Você ainda não é capaz de compreendê-la totalmente. Portanto, não trate a obra que Deus realizou em você como uma questão simples. Não é pouca coisa. Somente o que Deus mostrou a você hoje é suficiente para você ponderar e entender. Somente se você realmente entender a obra integralmente, você poderá vivenciar mais profundamente e progredir em sua vida. O que as pessoas entendem e estão fazendo agora é muito pouco mesmo, e não pode satisfazer totalmente as intenções de Deus. Essa é a insuficiência do homem e seu fracasso em cumprir seu dever. É por isso que os resultados que deveriam ter sido alcançados não o foram. O Espírito Santo não pode operar em muitas pessoas porque elas têm uma compreensão muito superficial da obra de Deus e não estão dispostas a tratar a obra da casa de Deus como algo valioso quando fazem isso. Elas sempre agem sem se envolver ou imitam o que a maioria das pessoas está fazendo ou simplesmente trabalham para aparecer. Hoje, cada pessoa nessa corrente deve relembrar se o que vocês fizeram é tudo o que poderiam ter feito e se fizeram todo o esforço possível. As pessoas não têm cumprido seu dever de modo algum. Não é que o Espírito Santo não realize sua obra,
mas as pessoas é que não fazem a parte delas, impossibilitando o Espírito Santo de realizar sua obra. Deus já terminou de expressar suas palavras, mas as pessoas não as acompanharam de modo algum e ficaram muito atrás, incapazes de acompanhar cada passo de perto, incapazes de seguir de perto as pegadas do Cordeiro. Elas não obedeceram ao que deveriam obedecer. Elas não praticaram o que deveriam ter praticado. Elas não oraram o que deveriam ter orado. Elas não descartaram o que deveriam ter descartado. Elas não fizeram nada disso. Portanto, essa conversa de ir ao banquete é vazia e não tem nenhum significado real. Existe apenas na imaginação das pessoas. Pode-se dizer que, até o momento, as pessoas não cumpriram nada de seu dever. Tudo depende de o próprio Deus fazer e dizer as coisas, enquanto a função das pessoas tem sido demasiadamente pequena. São todas lixo inútil, que não sabem coordenar com Deus. Deus proferiu centenas de milhares de palavras, mas as pessoas não colocaram nenhuma delas em prática de modo algum, desde renunciar à carne, descartar noções, praticar obediência a Deus em todas as coisas, enquanto desenvolvem discernimento e ganham insight. Não dar às pessoas um lugar em seu coração. Eliminar os ídolos em seu coração. Rebelar-se contra intenções individuais incorretas. Não agir baseado em emoções. Fazer coisas justas, sem preconceito. Pensar mais nos interesses de Deus e sua influência sobre os outros ao falar. Fazer mais coisas que beneficiem a obra de Deus. Ter em mente beneficiar a casa de Deus em tudo que fizerem. Não permitir que suas emoções determinem seu comportamento. Descartar o que agrada à própria carne. Eliminar velhas concepções egoístas e assim por diante. Na verdade, as pessoas entendem algumas coisas nessas palavras todas sobre o que Deus exige delas, mas simplesmente não estão dispostas a colocá-las em prática. De que outra forma Deus pode operar e movê-las? Como é possível que rebeldes aos olhos de Deus ainda tenham a audácia de pegar as palavras de Deus para admirá-las? Como têm a audácia de comer a comida de Deus? Onde está a consciência do homem? Eles não cumpriram o mínimo dos deveres que deveriam cumprir. Portanto, falar em fazer tudo o que podem não faz sentido. Não são sonhadores? Não se pode falar em realidade sem prática. Isso é fato óbvio. Vocês já deveriam estar estudando lições mais realistas. Não há necessidade dessas palavras pretensiosas e vazias que as pessoas admiram. Quando se trata de falar sobre conhecimento, o de cada um é mais elevado do que o do antecedente, mas eles ainda não têm a senda para a prática. Quantas pessoas entenderam os princípios da prática? Quantos já aprenderam lições reais? Quem é capaz de comunicar sobre a realidade?
ser capaz de falar sobre conhecimento das palavras de Deus não equivale à sua genuína estatura. Mostra apenas que você nasceu inteligente e dotado. Continua sendo fútil se você é incapaz de apontar o caminho e você não passa de lixo inútil. Você não está fingindo se é incapaz de dizer alguma coisa sobre uma senda real para a prática. Você não está fingindo se é incapaz de oferecer suas próprias experiências reais aos outros, fornecendo assim lições com as quais podem aprender ou uma senda para a prática. Você não é simplesmente uma falsificação? Que valor você tem? Uma pessoa assim só poderia desempenhar o papel de inventor da teoria do socialismo e não de colaborador para a realização do socialismo. Estar sem realidade é não ter verdade. Estar sem realidade é não prestar para nada. Estar sem realidade é ser um morto-vivo. Estar sem realidade é ser um pensador marxista-leninista, sem valor como referência. Exorto cada um a se calar sobre teoria e falar de algo real, algo genuíno e substancial, estudar alguma arte moderna, falar de algo realista, contribuir com alguma realidade e ter algum espírito de dedicação. Encare a realidade quando você falar. Não se entregue a conversas irreais e exageradas para fazer as pessoas se sentirem felizes ou se sentarem e observarem você. Onde está o valor de agir assim? De que adianta levar as pessoas a tratar você calorosamente? Sejam um pouco artísticos em seu discurso. Sejam um pouco mais justos em sua conduta. Sejam um pouco mais razoáveis em como lidam com as coisas. Sejam um pouco mais realistas ao se dirigir às pessoas. Tenham em mente beneficiar a casa de Deus em todos os seus atos. Deixem sua consciência guiar suas emoções. Não retribuam a bondade com ódio, nem sejam ingratos com a bondade, e não sejam hipócritas para que não sejam má influência. Ao comer e beber as palavras de Deus, relacionem-nas mais à realidade e, ao se comunicar, falem mais sobre coisas realistas. Não sejam condescendentes, isso não satisfará a Deus. Em suas interações com os outros, sejam um pouco mais tolerantes, um pouco mais complacentes, um pouco mais magnânimos e aprendam com o espírito do primeiro-ministro. Ao ter pensamentos que não são bons, pratiquem abandonar mais a carne. Quando estiverem trabalhando, falem mais sobre sendas realistas e não sejam elevados demais. Caso contrário, aquilo que dizem será inalcançável para as pessoas. Menos desfrute, mais contribuição. Mostrem seu espírito abnegado de dedicação. Deem mais atenção às intenções de Deus. Ouçam mais sua consciência e tenham mais em mente e não se esqueçam de como Deus os admoesta diariamente por preocupação com vocês. Leiam o velho almanaque com mais frequência. Orem mais e comuniquem-se mais vezes. Não sigam sendo tão confusos, mas mostrem mais bom senso e ganhem alguma percepção. Quando sua mão pecadora se estender, retirem-na e não permitam que se estenda tanto. É inútil. O que vocês recebem de Deus não passa de maldições. Tenham cuidado. Permitam ao seu coração sentir pena dos outros e não ataque sempre com armas nas mãos. Comuniquem mais sobre o conhecimento da verdade e falem mais sobre a vida.
preservando um espírito de ajudar os outros. Façam mais e falem menos. Dediquem-se mais à prática e menos à pesquisa e análise. Deixem-se comover mais pelo Espírito Santo e deem a Deus mais oportunidades para aperfeiçoá-los. Eliminem mais elementos humanos. Ainda há maneiras humanas demais de se fazer as coisas. Conduta e comportamento superficiais continuam repugnantes. Eliminem-nos em maior número. Seus estados mentais ainda são extremamente detestáveis. Corrijam-nos mais. O status que as pessoas ocupam em seu coração ainda é demasiado. Dê mais status a Deus e não seja tão irracional. O templo é antes de tudo de Deus e não deve ser ocupado por pessoas. Em suma, concentre-se mais na justiça e menos nas emoções, e é melhor eliminar a carne. Fale mais sobre realidade e menos sobre conhecimento, e é melhor ficar em silêncio. Fale mais da senda da prática e tenha menos conversa inflada sem valor, e é melhor começar a praticar já. As exigências que Deus faz às pessoas não são elevadas. Se as pessoas fizerem um pouco de esforço, elas poderão receber uma nota suficiente para passar. Na verdade, é mais complicado entender, conhecer e compreender a verdade que praticar a verdade. Conhecer e compreender a verdade vem depois de praticar a verdade. Esses são os passos e o método da obra do Espírito Santo. Como você poderia não obedecer a isso? Você poderá ter a obra do Espírito Santo fazendo as coisas do seu jeito? O Espírito Santo opera ao seu bel prazer ou baseado em suas deficiências de acordo com as palavras de Deus? Não tem sentido se você não consegue ver isso claramente. Por que é que a maioria das pessoas despendeu tanto esforço lendo as palavras de Deus, mas tem apenas conhecimento e não consegue depois dizer nada sobre uma senda real? Você acha que possuir conhecimento equivale a possuir a verdade? Isso não é um ponto de vista confuso? Você pode falar de tanto conhecimento quanto há areia na praia, mas nenhuma parte dele contém senda real alguma. Com isso, você não está enganando as pessoas? Você não está fazendo uma demonstração vazia, sem nenhuma substância para sustentá-la? Todo comportamento assim é prejudicial às pessoas. Quanto mais elevada a teoria e mais é desprovida de realidade, mais incapaz é de levar as pessoas para a realidade. Quanto mais elevada a teoria, mais faz você desafiar e se opor a Deus. Não trate as teorias mais elevadas como um tesouro precioso. Elas são perniciosas e não servem nenhum propósito. Talvez algumas pessoas possam falar das teorias mais elevadas, mas estas não contêm nada da realidade, pois essas pessoas não as vivenciaram pessoalmente e, portanto, não têm nenhuma senda para a prática. Essas pessoas são incapazes de levar a humanidade para a trilha certa e apenas levarão as pessoas a desviar-se. Isso não é prejudicial para as pessoas? No mínimo, você deve ser capaz de resolver os problemas atuais delas e permitir que elas alcancem a entrada. Apenas isso conta como dedicação, e só então você estará qualificado para trabalhar para Deus. Não use sempre palavras grandiosas e extravagantes, e não use um punhado de práticas inadequadas para forçar as pessoas a lhe obedecer. Fazer isso não surtirá efeito algum e só aumentará a confusão das pessoas.
Conduzir as pessoas dessa maneira resultará em muitas regras, o que fará com que as pessoas detestem você. Essa é a deficiência da humanidade e realmente é mortificante. Portanto, fale mais sobre problemas que existem agora. Não trate as experiências dos outros como propriedade privada e compartilhe-as para que outros possam apreciá-las. Você deve buscar uma saída individualmente. Isso é o que cada pessoa deve colocar em prática. Se o que você comunica pode dar às pessoas uma senda para percorrer, isso significa que você tem a realidade. Não importa o que você diga, você deve trazer as pessoas para a prática e dar a todas uma senda que possam seguir. Não se trata apenas de fazer com que as pessoas tenham conhecimento, mas, mais importante, que tenham a senda para percorrer. Para crer em Deus, as pessoas precisam percorrer a senda liderada por Deus em sua obra. Isto é, o processo de crer em Deus é o processo de percorrer a senda liderada pelo Espírito Santo. Consequentemente, haja o que houver, você deve ter uma senda que possa percorrer e você deve seguir a senda de ser aperfeiçoado por Deus. Não fique demais para trás e não se ocupe com coisas demais. Você só pode receber a obra do Espírito Santo e possuir a senda de entrada se percorrer a senda liderada por Deus sem causar interrupções. Apenas isso conta como adequado quanto às intenções de Deus e ao cumprimento do dever do homem. Como um indivíduo nessa corrente, cada pessoa deve cumprir seu dever adequadamente, fazer mais do que as pessoas deveriam estar fazendo e não agir obstinadamente. As pessoas que executam seu trabalho devem falar claramente. As pessoas que seguem devem se concentrar mais em suportar a adversidade e obedecer. E cada um deve se restringir ao seu lugar e não sair da linha. Deve estar claro no seu coração de cada pessoa como deve praticar e que função deve cumprir. Tome a senda liderada pelo Espírito Santo. Não se desvie nem seja incorreto. Vocês devem enxergar claramente a obra atual. Entrar no método da obra atual é o que vocês devem praticar. É a primeira coisa em que vocês devem entrar. Não desperdicem mais palavras em outras coisas. Fazer a obra atual da casa de Deus é sua responsabilidade. Entrar no método da obra atual é seu dever, e praticar a verdade atual é seu fardo.